Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um dos temas que eu mais gosto da palavra de Deus, que é a responsabilidade humana, o poder da responsabilidade. Como é que a gente tem que usar esse atributo que a gente tem e que a gente muitas vezes, todos nós, eu vou dizer uma coisa para vocês, todos nós temos dificuldades em áreas da nossa vida em que a gente tem que usar a responsabilidade que nós temos. E eu queria falar um pouquinho sobre isso essa noite. Eu queria ler um texto da palavra de Deus que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vou ler para vocês 2 versículozinhos apenas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 4. Você que tem Bíblia aí, quiser abrir, pode abrir, mas eu vou pedir para o Júnior colocar aqui para mim também, né, esse texto. A palavra de Deus diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Por esse último versículo, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso aí no caso é corpo, ok? Em santificação e honra. A razão por que eu trago esse texto para a igreja é porque eu acredito, irmãos, que uma das coisas que às vezes se torna difícil para o crente entender é onde é que está a parte de Deus na nossa vida e onde começa a nossa. Porque Deus trabalha conosco. Existem coisas que Deus faz por conta própria, por conta dele, sem a nossa participação. Mas existem coisas que Deus vai exigir de nós a participação. Na nossa redenção, aquilo que Deus fez em nosso favor para que a gente possa ser unidos a Ele, novamente, existe uma parte só de Deus, existe uma parte de Deus conosco. Eu vou explicar para vocês. A parte que é só de Deus é Jesus, na cruz. Ninguém poderia tomar o lugar de Jesus na cruz do Calvário. Só Ele é a única oferta por nós. Não tem ninguém que pode substituir Jesus. Nada nesse universo todo pode substituir o Filho de Deus que se entregou por nós. Então, veja que na redenção existe uma parte que é só dele. O que Jesus fez e o que ele sofreu na cruz é uma coisa singular, né? Jesus obedeceu a Deus de maneira absoluta para que a obediência dele possa ser a nossa obediência. As bênçãos que Jesus conquistou na cruz são dadas a mim e a você gratuitamente. A gente não pode pagar por isso. Nós não temos condições de pagar a Deus por isso. Então, teve coisas que Jesus fez que absolutamente são da alçada divina e nós não temos condição alguma de participar, a não ser o quê? Receber. Amém? Esse é o primeiro passo da vida cristã. Olhar para Jesus e falar: Deus, Jesus, o Senhor fez algo por mim que só o Senhor poderia ter feito. E eu aceito isso de todo o meu coração, porque se o Senhor fez isso para mim, Deus, é um presente, é um dom gratuito, eu não posso pagar por isso. Mas depois desse primeiro passo, depois que a gente abre o nosso coração e crê em Cristo, agora a palavra de Deus diz que Deus coloca dentro do nosso espírito uma nova natureza, e a Bíblia chama isso de regeneração. Nós somos regenerados em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que regeneração significa um nascimento novo. Nós somos nascidos dos nossos pais terrenos, mas a palavra de Deus diz que aquele que não nascer do Espírito jamais poderá ver o reino dos céus. Eu digo para você nessa noite que é necessário que você nasça do Espírito de Deus para que você possa compreender as coisas do reino de Deus.
Então, o que Deus faz conosco no novo nascimento é que Ele coloca em nós uma nova natureza dentro do nosso espírito, para que o nosso espírito tenha profunda ligação com Ele. De outra maneira, a gente não conseguiria ter. Nós não conseguiríamos ter ligação com Deus somente pelos nossos esforços. Deus precisa colocar dentro de nós uma natureza adequada ao Espírito Santo dele que vai habitar em nós. Quantos creem nisso? Amém. Louvado seja Deus. Você não conseguiria, amado irmão, buscar Deus por si mesmo. Você precisa de alguém em você te capacitando a isso. Jesus precisa nos levar ao Pai. O Espírito de Deus vem para trazer você ao Pai. Nem isso a gente consegue fazer. A palavra de Deus diz que a fé é dom de Deus. Até a fé que nós temos em Cristo é gerada por Cristo, para que você possa ter fé nele. Veja como que nós somos impotentes diante de Deus. Evangelho é a boa notícia de que Deus fez tudo por nós, no tocante àquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. E aí, quando Ele capacita o nosso espírito, nós agora temos uma natureza perfeita em espírito. Nós não somos imperfeitos em nosso espírito. Você que é de Jesus, você não é imperfeito em espírito. Você é imperfeito na alma. Ou seja, você tem dificuldades na sua própria alma, na sua mentalidade. O que é alma? A alma é mente, coração e vontade. Isso é alma. Mente, emoções e a nossa vontade fazem parte da alma humana. Mas o teu espírito, diz a palavra de Deus, foi regenerado de uma tal forma que você está preparado para a eternidade. É agora mesmo, sentado nessa cadeira aí. Tanto é que se você é de Cristo e você morre, né? Você não tem problema nenhum com o teu espírito. Você passa da morte para a vida instantaneamente. Quantos creem nisso? Amém. Isso é poderoso. Aquele que está em Cristo, nova... Muito bem, vocês estão versados na palavra, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aonde? No Espírito, muito bem. Mas a nossa alma é fraca. Jesus disse isso no Monte das Oliveiras, quando os discípulos estavam dormindo, na hora de orar. Ele falou assim: vigiai e orai, porque na verdade eu vos digo que o Espírito na verdade está quick. Ele está quickening, ele está vivo, mas a carne, a alma é fraca. Então dentro de nós existe essa ambiguidade. De um lado nós somos perfeitos em Cristo e de outro nós somos imperfeitos. E a luta da perfeição contra a imperfeição é muito grande aonde? Na mente humana. A alma precisa ser transformada gradativamente, ao contrário do espírito, porque nós precisamos agora ao fazer com que a nossa alma seja adequada à parte espiritual perfeita que Jesus operou em nosso espírito. E nós precisamos, para que a gente consiga isso, a palavra de Deus diz, só existe uma maneira de conseguirmos isso. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2: eu peço pelas compaixões de Deus que vocês não se conformem com o mundo atual, mas que vocês sejam transformados pela renovação do quê? Do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na alma. Porque no espírito vocês já estão experimentando, é que vocês não se deram conta ainda de quanto o teu espírito está na presença de Deus. O nosso problema, irmãos, é que a gente tem tanta perceptividade da nossa área mais exterior, que a gente perde de não perceber o nosso core, o nosso miolo espiritual. Nós não temos essa percepção do espírito com facilidade. Porque se você tivesse, você ficaria deslumbrado com quem você é em Cristo. É verdade o que eu estou falando. De modo geral, nós somos movidos mais pelos nossos sentidos físicos e psicológicos do que pela nossa espiritualidade. O que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: eu quero uma igreja que aprenda a conhecer quem verdadeiramente é em espírito. Você precisa conhecer a sua real identidade em espírito. Você não é qualquer coisa, você é filho de Deus, é filha amada de Deus Pai em espírito. Aleluia.
Quando Deus olha para você, Ele vê a perfeição do Filho dele em você. Deus não fica olhando pecadinho, pecadão. Deus não fica vendo a sua... É lógico que o pecado atrapalha a minha mentalidade para com Deus. Pecado nunca é bem-vindo na vida de um cristão. Por quê? Porque ele atrapalha, ele ofusca a minha percepção de Deus mais ainda. Mas Deus já lidou com a questão do pecado radicalmente na cruz do Calvário. Você perdeu uma grande oportunidade de dar um amém aí. Amém. Por que Jesus... Por que você tem a habilidade de entrar na presença de Deus? Porque Deus já lidou com o seu pecado. Você já não é mais pecador. Diga assim, eu não sou mais pecador. Diga. Eu não sou mais pecador. Note, quando a gente tem dificuldade de falar isso, é porque a nossa mentalidade ainda não incorporou a verdade do Evangelho na mente. Tem gente que tem muita dificuldade de falar, eu não sou mais pecador. Pastor, eu pequei muito hoje. Entenderam? Eu não estou falando que vocês não pecam. Todos nós pecamos. Mas em espírito, a nossa identidade não é de pecador. Você não é pecador diante de Deus. Isso eu falo com a autoridade das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus diz que você é santo. Amém? A palavra de Deus diz em Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você é santo e irrepreensível em teu espírito. Diga amém. Deus não olha para você como um ser que quando vai chegando perto dele, ele fala, sai, eu não quero... Não. Deus fala assim, você é meu. A palavra de Deus diz, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. É isso que a palavra de Deus diz em Hebreus. Agora eu não quero fugir do tema, eu quero que você entenda o tema dessa noite. Qual é o tema dessa noite? O poder da responsabilidade. Amém. Porque o que Deus realizou na nossa vida foi uma coisa tão soberana e tão radical que você não conseguiria realizar isso jamais. O novo nascimento é poderoso. Agora Deus fala para nós o seguinte: a partir dessa estaca que eu coloquei na vida de vocês, o novo nascimento, eu quero algo de vocês agora. Não como velhas criaturas, mas eu quero algo de vocês como novas criaturas. Vocês vão ter que exercitar a alma de vocês, não somente o espírito de vocês. Vocês vão ter que exercitar a vontade humana, porque Deus não trabalha com seres descapacitados de vontade. E é aí que começa toda a luta do cristão. Porque o crente, ele entende o seguinte: Deus, como é maravilhoso a gente ser uma nova criatura em espírito. O Senhor me fez filho, o Senhor me fez amado, o Senhor me ama. É isso que a palavra de Deus diz a respeito do nosso espírito. Nós somos amados de Deus Pai, nós somos filhos amados, eleitos de Deus. Deus nos ama com amor incondicional, independente do que você é, fez ou deixou de fazer. Deus ama você absolutamente. Mas agora nós temos um problema: a renovação da nossa mente é mandatória para que a gente possa usufruir dos benefícios que nós já temos em espírito. Amém, irmãos? Amém. E aí é o tema dessa noite que eu tenho que trazer para vocês um pouquinho. A primeira coisa que nós temos que aprender a respeito da nossa responsabilidade é que deve existir um equilíbrio de entendimento entre aquilo que é tarefa de Deus e aquilo que é nossa tarefa, porque é aí que está o grande problema do caminhar cristão. Porque nesse texto que a gente leu, o apóstolo Paulo fala basicamente sobre a santificação da alma humana, não da santificação do espírito. Note, em espírito você já é santificado eternamente. Agora Paulo fala, pegue essa santificação que você já tem em espírito e comece a andar numa santificação progressiva na alma, porque a alma vai lutar contra o teu espírito, a mente vai brigar com você. Você não está acostumado a pensar de maneira santa na tua cabeça, você ainda pensa com os vícios mentais que você tinha antes de Jesus Cristo. Você veio com a bagagem mental errada. Você só tem um espírito reformado e transformado. Mas agora você precisa transformar radicalmente como você pensa, para que a tua identidade seja unificada com a maneira como você pensa, a fim de que o espírito possa fluir em tua alma. Aleluia. Amém? E aí ele diz assim:
Ele diz assim, Paulo, que cada um de vocês, vou usar o português moderno, ok? Que cada um de vocês saiba dominar o seu corpo. Querendo dizer o seguinte, essa tarefa não é do Espírito Santo. Cada um de nós nesta sala tem a obrigação diante de Deus de saber operar a salvação do Espírito no nosso corpo e alma. É nossa tarefa isso. Não é de Deus. A tarefa de Deus é capacitar com poder. A nossa tarefa é saber operar essa máquina. É como um trator, né? Nós somos, a nossa alma, a nossa vontade é o operador do grande trator divino. Mas o poder não vem do operador. O operador apenas tem aqueles joysticks. Vocês já viram esses tratores super modernos que tem aquele negócio todo? O cara não faz força nenhuma naquilo. Vocês já tiveram essa oportunidade de ver? É incrível. Tem uns joystickzinhos que movem uma pá enorme. Mas ele não está fazendo força alguma. Porque o poder vem do motor e dos mecanismos hidráulicos daquela máquina. Assim é a vida espiritual, irmãos. Toda vez que a gente começa a fazer muita força para ser santo, a gente está errado. Toda vez que a gente começa a fazer muita força espiritual para vencer tentações, para vencer as angústias da vida, as tristezas do mundo, a gente não compreendeu a dinâmica correta da vida espiritual. Porque nós somos operadores divinos de um poder sobrenatural que já está habitando em você há muito tempo. E eu quero falar exatamente sobre isso. Existe uma parte nossa que deve decidir todos os dias. Eu devo unificar a minha mentalidade com aquilo que eu já sou em espírito. Eu tenho que dizer para a minha alma, quem manda aqui sou eu, em nome de Jesus Cristo. Que cada um de vocês saiba possuir o seu corpo debaixo do domínio, porque Deus não vai dominar o seu corpo por você, é você que domina o seu corpo pelo poder dele. Amém. Aleluia. Aprenda a dominar o seu corpo, as suas emoções, os seus impulsos. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é domínio próprio, mas o fruto, amados irmãos, só opera numa mente cooperadora, onde a responsabilidade humana tem que ser exercida ao invés da soberania de Deus. Por quê? Porque Deus trabalha da seguinte maneira: Deus é soberano sobre mim, mas Ele fala para mim o seguinte: agora, Israel Silva, você é soberano sobre você. A minha soberania está sobre a tua soberania pessoal. Não sei se eu fui claro, mas você tem uma soberania sobre o território pessoal seu. Soberania significa poder de autodomínio, capacidade de autodeterminação. Amados irmãos, isso é muito poderoso e o diabo não gosta que você escute isso. Porque o que o diabo tenta fazer com os crentes é que eles acreditem que todo o nosso sucesso e a nossa vitória venha somente de Deus. Eu fico esperando que Deus faça em mim aquilo que Deus está falando. Faça você pelo meu poder que você já tem. Esse é o grande segredo da vitória cristã. Eu vejo crentes orando assim para Deus: Senhor, me enche da tua alegria, eu estou tão triste. A palavra de Deus não diz isso, a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito Santo, alegrai-vos no Senhor. Amém, irmãos? Querendo dizer o seguinte, que essa tarefa da atitude é totalmente nossa, não é do Espírito. Quando o irmão estava falando aqui, irmãos, levante a sua mão, fale algo. Sabe por que ele fala isso? Porque se você não começar a se movimentar, se você não abrir sua boca, se você não der passos na direção de uma atitude, o Espírito Santo não te enche. Você vai ficar frio o culto inteiro, porque Deus respeita a tua atitude. Esse é um grande segredo da vida espiritual. Quem quiser ser cheio do Espírito Santo tem que operar o enchimento. O apóstolo Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. Por que será que ele fala isso? Porque é evidente que nós temos um mecanismo em nós que habilita o Espírito Santo a nos encher. E nós precisamos entender isso. A passividade humana não coopera com o poder divino que está em nós. Toda passividade da vontade não permite a habilidade divina.
Tudo na vida espiritual depende da nossa decisão. Tudo na vida espiritual depende da nossa capacidade de vontade. Vamos colocar assim. Amém? É Deus, irmãos, que opera em mim o querer e o efetuar. É o que está escrito lá em Efésios. Aliás, em Filipenses capítulo 2, 12, o apóstolo Paulo fala assim: eu peço a vocês, amados irmãos, que vocês operem a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus que opera em vós o querer e o efetuar. Isso parece contraditório o que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo, operem, porque é Deus que opera. Como é que você entende essa frase de Paulo? É porque se eu não operar determinadas coisas, Deus fica impedido de operar em mim aquilo que Ele quer operar. Isso é fundamental a gente entender. Sabia que você pode impedir Deus em você? Você pode limitar Deus em você. Pastor, isso não. Deus é ilimitado. Deus é ilimitado em si mesmo. Mas quando trata da soberania pessoal humana, Deus se limita com o meu limite. Se eu penso pequeno, Deus ele é obrigado a pensar comigo. Ele não violenta a minha capacidade de pensamento. Você quer pensar pequeno? Deus respeita você. Você quer pensar assim, eu não consigo? Deus respeita você. Agora, se você falar como Paulo assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, você está concordando verbalmente com aquilo que Deus diz a respeito de você em espírito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente levanta pela manhã na cama, a gente tem que ter essa percepção na alma. Veja bem minha alma. Você pode se sentir cansada e abatida, mas a palavra de Deus diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso sair para a rua hoje com a alegria do Espírito que habita em mim, porque a palavra de Deus diz que dentro do meu espírito existe um fluxo de alegria constante. Eu não preciso buscar alegria na bebida alcoólica, eu não preciso buscar alegria nos prazeres desse mundo, porque a palavra de Deus diz que eu possuo dentro de mim uma usina de alegria, que se eu entrar em contato com ela, eu vou sair rindo pela rua o dia inteiro. Amém. Aleluia! É o que a palavra de Deus diz. Você sabia que você, no seu espírito, você possui alegria, paz, amor, 24 horas por dia, 7 dias por semana? No entanto, a gente vive dependendo sempre daqueles estímulos de fora para dentro. Se alguém chegasse para mim hoje e batesse no meu ombro e falasse, cara, eu te amo. Isso faria um bem danado para o meu coração. Sabe por que nós agimos assim, amados? Porque a gente é carnal. Eu não estou querendo ser grosseiro, mas eu estou querendo ser verdadeiro. A palavra de Deus diz que carnal é aquele que vive pelos sentidos. Carnal é aquela pessoa que sempre depende de um estímulo da carne para que haja satisfação dentro da alma. Eu preciso de um estímulo de fora para dentro, isso é carnalidade. Está tão silenciosa essa igreja presbiteriana essa noite. Veja, carnalidade significa quando eu não compreendo que o meu espírito tem todo o poder que Jesus colocou nele. Veja, a palavra de Deus diz em Efésios que o poder da ressurreição de Jesus foi colocado dentro do teu espírito. Você tem um poder enorme que você não conhece. A palavra de Deus diz que quando a gente morrer, vou falar uma coisa para vocês da Bíblia. A palavra de Deus diz que quando a gente chegar no céu, a gente vai até chorar, porque Deus vai revelar para nós a glória que estava em nós o tempo inteiro e a gente não sabia. A gente vive na pobreza, na miséria, na angústia, na depressividade, a gente vive aqui chorando e amargurado, e a palavra de Deus diz, não, vocês viveram assim porque vocês não entenderam quem vocês são em espírito, porque se vocês entendessem, há muito tempo vocês tinham crescido na alma e o poder teria tomado conta de vocês há muito tempo, e o diabo teria sido sapateado pelo poder de vocês. Jesus habita dentro de você. Amém. O Todo-Poderoso do Universo habita dentro desse seu espíritozinho. Eu quero dizer para você hoje à noite essa verdade.
O diabo odeia que você escute isso, mas eu estou aqui para falar em nome de Jesus Cristo. Não viva uma vida na média humana, porque Jesus não nos chamou para média. Média é só para café com leite no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos bares da vida. Quem conhece isso lá no Brasil? Me dá uma média. A vida de um cristão tem que ser superior em todas as coisas. A nossa superioridade, amados irmãos, não é uma superioridade de olhar para o nosso próximo e falar assim, eu sou mais do que você. Não, a superioridade de um cristão está nele olhar para si mesmo e ver Jesus nele. Paulo fala assim, Cristo em vós é a esperança da glória, Ele está em vós. E a palavra de Deus diz assim, que se você descobrir isso, glória a Deus, você vai realizar coisas tão prodigiosas pelo poder desse Jesus que habita dentro de você, que nem você vai acreditar. Isso é maravilhoso que eu estou falando nessa noite. Todos vocês conhecem a história de um sujeito que pegou um navio, um cruzeiro, de um continente para o outro. Ele tinha comprado uma passagem que estava tudo incluído. Lembra dessa história? Quem conhece essa história? Na passagem já estava incluído café da manhã, almoço e janta, todos os snacks no meio do dia, no melhor restaurante do navio. Mas ele não sabia disso. Já ouviram essa ilustração? E o que ele fazia? Ele ia para o porão do navio, ele fez o seguinte, eu tenho que me precaver, porque eu só tinha dinheiro para passagem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no Walmart e vou comprar uma caixa de biscoitos saltines, olha a pobreza. Vocês conhecem biscoitos saltines, tostines? Ele foi lá e comprou uma caixona de saltines e levou para dentro do porão do navio e se escondeu. Falou, eu tenho muita vergonha porque eu não tenho mais dinheiro além da passagem. Eu vou comer biscoitos saltines 30 dias e 30 noites até chegar ao destino e não tenho condições de comprar refrigerante. Vai ser saltines com água 30 dias. Eles compram Chips Ahoy. Chips Ahoy, whatever. Né? Aí o sujeito, um dia vendo esse sujeito que não saía do porão, falou assim, amigo, por que você está aí todos esses dias? Eu vejo você sempre aí, quando todo mundo está se alegrando lá no buffet do navio. Ele falou, não, rapaz, é porque eu gastei todo o meu dinheiro com a passagem. E eu não tenho condição de pagar mais nada, nenhum refrigerante. Ele falou, rapaz, a passagem que você comprou já está tudo incluído, cara. Todo almoço, janta, café da manhã, de primeira. Vai lá e se empanturra, só faltou dizer, em nome de Jesus. Aí o cara falou, meu Deus, a ignorância astravanca o progresso da vida da gente. Porque, na verdade, essa ilustração eu sempre gostei, porque ela reflete a verdade da nossa vida espiritual. A palavra de Deus diz, amados, que nós temos dentro de nós todas as capacidades de Cristo depositadas em nós. E agora nós precisamos aprender a operar isso. Este é o grande problema da gente, e é a questão da responsabilidade. Nós somos responsáveis por aprender a ter domínio próprio, a ter amor, a ter capacidade de paz. Paz não é uma coisa que você compra na farmácia. A palavra de Deus diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Paz é o desenvolvimento da mente para com o espírito. Paz é a unificação da minha mentalidade de maneira diária com esse poder de descanso do espírito. Quem entra no espírito entra numa redoma de glória e de poder que o mundo exterior não consegue abalar. Pode falar mal da vida do sujeito, ele está dentro da redoma. Pode falar. Pode levantar calúnia, ele está tranquilo, aleluia, Deus, aleluia. Pode fazer o que for contra a vida dele, porque ele está refugiado dentro de uma proteção do Espírito, que a alma descansa. Rapaz, mas você está descansando no meio dessa guerra toda? Em nome de Jesus. Sabe por que Jesus dormiu no barco? Porque Jesus não tinha tempestade dentro da sua alma. A tempestade estava fora de Jesus Cristo. Ah, mas Jesus é Jesus. Mas Jesus olha para você e fala assim, eu faço de você um mini Jesus. Esse é o grande problema dos cristãos. Eles não acreditam, até hoje,
que Jesus chamou eles, eu e você, para sermos idênticos a Ele, em Jesus, em espírito. Jesus olha para nós e fala assim: em verdade vos digo que aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço e ainda as farão maiores, porque eu vou para o meu Pai Celestial. Amém. Aleluia. Quando você crê nisso, fala assim: Deus, tem algo errado comigo. Eu posso falar isso: Senhor, às vezes eu olho para mim e falo, tem algo errado. Então, quando eu percebo que tem algo errado, eu chego à seguinte conclusão: o problema do cristão nunca está com Deus. Olha que legal essa equação. Essa aí é muito legal a gente saber, né? A minha oração não foi respondida. O problema não está em Deus. O problema está aqui, nessa jurisdição. Deus não me ouviu. Aleluia. Então revê de novo. Faça outra oração. Porque você está orando errado. Porque você não está sabendo se adequar ao Espírito. Só isso. Eu digo para vocês uma coisa, irmãos. Quando a gente não consegue milagres do Senhor, o problema nunca está no Senhor. Nunca. Porque Deus já colocou o poder da ressurreição dentro de nós. Então, o que Deus está querendo fazer conosco é: procurem se adequar diariamente através da renovação da mente com o reino de Deus que já habita dentro de você. Jesus disse assim: o reino de Deus habita em vós. Sabe onde está o reino de Deus, amados? Sabe como é que o crente enxerga o reino de Deus? Eu sei disso. Porque eu sou crente desde que me conheço por gente. O reino de Deus na mente dos crentes é um lugar lá em cima, em que ele fica assim, sempre orando para Deus, para algo acontecer lá de cima para baixo. E a palavra de Deus diz: não, o reino de Deus não está lá em cima. Jesus disse assim: o reino de Deus está dentro de você. De tal maneira que quando eu oro, eu já nem olho mais para cima, eu olho para dentro, eu olho para baixo. Verdade. Pai nosso que estás no céu. Onde é que está o céu? Por favor, entenda o que eu estou falando. Existe um céu real, uma dimensão celestial onde Deus habita. Mas se você entender o que eu estou falando hoje, você vai sair daqui, sabe, preparado para uma semana de uma maneira que você nunca se preparou antes. Veja, céu não é somente uma dimensão lá. A palavra de Deus diz que o reino de Deus habita aqui dentro. De tal maneira que céu não é apenas um lugar. Céu é um estado do meu espírito. Isso é céu. De tal maneira que quando eu ando por Las Vegas, eu levo o céu para cima e para baixo. Eu sou portador do céu e você é portador do céu. Eu gostei da risada dela. Sabe por quê? Porque elas gostaram disso. Sabe que você é um portador do céu, você leva um céu portátil dentro do teu espírito. É por isso que o irmão aqui, eu presto muita atenção no que os irmãos falam. Presto mesmo. Lá atrás, o que esse cara está falando ali? Esse irmãozinho aqui falou o seguinte: amados irmãos, vocês têm que orar ao Senhor. Eu estava escutando ali atrás. Ele falou assim: de tal maneira que quando você olhar, chegar perto das pessoas, as pessoas têm que perceber que existe uma paz em vocês, que elas vão ter inveja daquilo. Sabe por quê? Porque você está levando o estado celestial dentro de você. Aleluia. Amados irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Você tem que acreditar nisso. Quantos de vocês acreditam que o céu está dentro de você? Amém. Não, aleluia. Agora eu escutei um amém. Sabe por quê? Sabe qual é a nossa tendência? Ah, meu amado, nós temos a tendência de permitir que os nossos sentimentos sejam ditados pelas circunstâncias e por tudo aquilo que está acontecendo fora de nós. E a palavra de Deus diz que isso é absolutamente, radicalmente contrário à vontade de Deus para a nossa vida. Eu nunca vi Jesus estressado. Nunca vi Jesus estressado. Rapaz, Pedro, João, o que nós vamos fazer hoje para comer? Acabou a comida. Nunca vi Jesus assim. Jesus não levava um centavo de dinheiro com ele. Sabe esse negócio que o pessoal fala que Jesus era miserável? Mentira. Jesus se fez pobre por nós, para que pela sua pobreza nós possamos ser enriquecidos. Mas a pobreza de Jesus significava o seguinte: que ele abandonou a sua glória apenas para mostrar para nós o seguinte, que ele poderia viver
sem acúmulo de coisas, mas nunca na miséria. Aleluia! Jesus era um ser próspero em tudo que ele fazia. Não era um ser que acumulava coisas. Pobreza, do ponto de vista de Jesus, era: eu não acumulo nada. Aonde eu vou, o céu me provê, porque eu estou com o céu. Cara, isso é tremendo. Preciso de um jumento. Vamos buscar agora. Vocês não lembram dessa passagem? Jesus nunca criou jumento. Na hora que ele precisa, ele fala assim: você vem cá. Vai em tal esquina da rua direita com a São João. Pega um jumento que está amarrado. Mas, Senhor, vão perguntar para mim: para quem você está tirando esse jumento? Você fala assim: o Senhor precisa dele. Você vai falar assim: pastor, eu sei que isso tem a ver com Jesus, mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que você está em Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Crente passa necessidade porque quer e não sabe quem ele é em Cristo. Jesus nunca foi miserável, Jesus sempre foi próspero. Ele prosperava em tudo que ele fazia. Uma vez chegaram para ele, Pedro falou assim: Senhor, estão dizendo aí que a gente não paga imposto, que a gente está só negando o IRS. Falou: então tá bom, vai lá e pesca o primeiro peixe que você pescar. Dentro da boca desse peixe vai ter uma moeda tão valiosa que você vai pagar o meu imposto e o seu imposto. Faz isso. Lá vai Pedro. Joga a isca, primeiro peixão, abre a boca, pelo poder da fé. Tinha uma moeda de ouro enorme dentro da boca do peixe. Ele pagou o imposto de Jesus e pagou o imposto dele. Quantos de vocês gostariam de ter um Jesus por perto para ajudar você no mês de abril, por ali? Amém. Aleluia. Eu vou dizer para você uma coisa. Jesus nunca mudou. No dia em que eles estavam reunidos e que a multidão estava toda na campina, já era tarde, não tinha mercado por perto, os caras ficaram preocupados: Senhor, libera essa multidão porque os caras vão morrer de fome aqui. Eles não vão morrer de fome. Jesus falou para ele assim: dai vós de comer a eles. Pô, Jesus não tinha um centavo no bolso, não tinha nem bolso. Quanto mais centavos. Agora eu quero mostrar para você algo, irmãos, que se você entender o que eu estou falando, vai radicalmente mudar a sua maneira de entender quem você é em Cristo. Porque quando Jesus falou isso para os discípulos, Jesus estava testando a mentalidade desses caras. Porque na mentalidade de todo discípulo, inclusive a nossa, a gente pensa assim: Jesus é o cara do milagre, eu sou um Zé Mané. Desculpa o José Manuel que estiver na sala. Porque um dia eu falei isso e me dei mal. Falei: sujeito é um Zé Mané. E o cara que estava comigo falou: pastor, meu nome é esse, José Manuel. Seu Zé Mané. Mas preste atenção. A gente tem a tendência de olhar para nós mesmos com essa autocomiseração. Os irmãos estão entendendo? Fala assim: ah, Senhor, eu sou um zero à esquerda. Eu sou o estrume do cavalo do bandido. Ah, não, a bactéria do estrume do cavalo do bandido. Sabe, a gente tem essa tendência de olhar para nós e falar assim: tu és maravilhoso, glorioso. Aleluia, é verdade isso, que Deus é glorioso e maravilhoso. Mas eu não sou um miserável pecador. A palavra de Deus diz que eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estou embaixo, eu estou em cima. Quem foi que falou para você que você está embaixo? Quem foi que falou que você é um miserável pecador? Você era um miserável pecador antes da sua regeneração, mas agora em Cristo Jesus, você está assentado numa posição de autoridade com o Todo-Poderoso de Israel. Amém. Amém. Quando a gente olha para Jesus e fala: Senhor, todo o poder está contigo. É verdade, mas agora eis que dou autoridade a você, para que você faça as coisas que eu faço. Está vendo como que muda o paradigma? Pare de olhar para Deus como o Deus que está lá em cima. Deus está dentro de você. Sabe por que as pessoas devem vir a você, ao invés de ir a Deus? Porque Deus está dentro de você. Então pare com essa ideia: ah, não vem a mim, quem sou eu? Vá a Deus. Não, está errado. Deixa eles virem, porque Deus está... Quanto mais eles virem, é porque mais Deus está aparecendo em você. Vocês não estão entendendo isso? Quanto mais Jesus brilhar na sua alma e no seu entendimento, mais as pessoas vão ser atraídas a você.
cara, tem algo nesse cara que eu quero. Fala as palavras para mim. Eles não estão olhando para você. Não pense isso. Não é você que está brilhando, é quem está dentro. Não fique espantado. Agora eu virei a estrela do show. Não. As pessoas não estão afim de nós, elas estão olhando Jesus em nós. Tem algo em nós que está atraindo elas. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite é: vocês precisam aprender a manifestar Jesus em vocês através do poder da responsabilidade que eu coloco em vocês. Vocês têm um poder de fazer isso. Não fique 24 horas por dia assistindo uma televisão, porque você não vai conseguir operar essa mentalidade. Para que você consiga operar Jesus em você, é preciso disciplina. Quantos acreditam nisso? Amém. É aí que está o preço do discipulado. Porque é o seguinte, se você visualizar isso e falar, cara, esse negócio é fantástico, mas não acredite que isso vai vir fácil para você, como veio o novo nascimento. O novo nascimento foi uma questão de crer em Cristo. Pum! Instantâneo. Porque está escrito que aquele que crer em Cristo, né, nasce do Espírito. É fácil o novo nascimento para Deus. Pá, é obra de Deus. Mas agora, para a gente obter os benefícios da nossa redenção, a gente precisa pagar um preço de renúncia da nossa alma carnal, trazendo essa alma sujeita ao conhecimento de Cristo todos os dias. E você tem que fazer isso com desejo. Eu vou fazer essa minha alma se sujeitar ao Espírito que habita em mim. E aí que está a coisa, irmãos. Paulo diz assim, que cada um de vós saiba fazer isso. Sabe por que ele falou isso? Porque cada um de nós tem que saber fazer isso. Porque se a gente não souber, a alma vai dominar a gente o tempo inteiro. Amém? Eu quero só prosseguir, tá? Porque eu não quero me estender muito, mas eu quero que você saia daqui pelo menos com uma certeza essa semana. Deus está falando com você o seguinte, nessa semana, veja. Eu quero que você olhe para você no espelho quando você levantar de manhã e não veja só uma cara com o cabelo desarrumado. Quando você tem cabelo, né? No meu caso nem cabelo tem. Eu quero que você olhe para você e você comece a enxergar além dessa carapuça, essa carcaça que você tem. Porque às vezes, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Um dos grandes problemas é a nossa exterioridade. É verdade. Principalmente quando a gente vai ganhando uma certa idade, a gente começa a olhar e fala, cara, você não é mais aquele. A gente começa a evitar o espelho, passa pelo espelho, né? Então, o que Deus quer para nós é que a gente se olhe de manhã e fale assim, olha aqui, cara, você é um possuidor de Jesus dentro de você. Aleluia. Saiba fazer as coisas que Jesus quer que você faça. Agora, irmãos, você sabia que a gente tem sempre aquilo que a gente quer? Tudo que você escolhe, você pode ter. Veja, você pode ter alegria ou tristeza. É você que decide, não é o Espírito Santo. Eu vejo o crente chegar para mim e falar, pastor, estou tão desanimado. Tá, por que quer? Eu não vou falar isso porque eu vou parecer grosseiro. Mas tem hora que o pastor dá vontade de falar, você está assim porque você quer. Ai, pastor, pelo amor de Deus. Não, minha filha, você está assim porque você quer. Porque dentro de você habita um poder enorme. Você está desanimado? Levanta a tua cabeça, faz que nem Davi. A palavra de Deus diz que Davi se animou a si mesmo no Senhor. Não ficou esperando o coro da igreja cantar, e não ficou esperando o irmão ligar para ele. Ele falou assim, não tem ninguém por perto para me alegrar, a situação está caótica, portanto, eu vou me alegrar eu mesmo no Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus diz que quem age assim, consegue receber um poder sobrenatural que não conseguiria de outra maneira. Portanto, você é desanimado ou corajoso por decisão própria. Você tem paz ou inquietação por decisão própria. Não, pastor, eu estou inquieto assim porque minha sogra está morando comigo. Jesus que prova. Sabe, irmãos, eu estou aqui para desafiar esses pensamentos errados da carne. Eu sei, eu não estou minimizando o problema de ninguém.
Quando uma pessoa chega para mim com um grande problema, eu não minimizo o problema. Eu só digo para ela que esse problema não tem direito de tomar conta da alma dela. Amém. Amém. Eu não estou negando o problema. Eu estou negando o poder e o direito que esse problema tem de me governar. Aleluia. Saber se dominar, irmãos, é saber que... é conhecer aquilo que promove o bem na minha alma e o que promove o mal. Tem coisas que promovem bem em mim, tem coisas que vão me promover mal. Quer ver? Se eu ficar assistindo programas de televisão de assassinato, adultério, miséria e tudo que é coisa, aquilo vai afetar minha alma para negativo. Você vai falar, não, pastor, eu sou adulto o suficiente. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse o seguinte: não vos enganeis, amados. As más comunicações, elas corrompem os bons costumes. Quando você fala assim, não, isso não me afeta, é porque você está enganado. Porque Paulo falou assim, não vos enganeis. Então, é necessário que você saiba o seguinte, para que a sua alma se sintonize no teu espírito, você vai ter que lidar com um monte de lixo que está ocupando a tua mentalidade. Sim ou não? Ai, pastor, a minha novela das 8. O que você vê nessa novela? Oh, não entenda mal, eu não estou querendo ser legalista e crente chato, nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, você passa 40 minutos olhando o marido trair a mulher com a outra, adultério para cima e para baixo, miséria, gritaria, um gritando com o outro, e você sai dali edificado, dando glória a Deus e falando em línguas, é isso? Eu garanto o seguinte, amados irmãos, se você faz isso constantemente, no final de um ano, você acumulou um lixo tão enorme na tua alma. Não é à toa que você vive desanimado, não é à toa que você não aguenta os problemas da vida. Sabe por quê? Porque na hora que vem o problemão, essa novela não vai te fazer bem nenhum. É difícil escutar um amém numa hora dessa. Amém. Na hora que vem aquela luta brava, na hora que acaba o dinheiro, na hora que vem na hora que o filho tem um problema, um acidente, é a hora que Deus vai procurar em você. Deixa eu ver se tem alguma coisa no depósito. E cara, só tem um plim-plim aqui. Você sabe, o Espírito Santo vasculha a nossa alma na esperança de encontrar que a gente colocou dentro de nós depósitos da palavra com os quais ele possa trabalhar ao longo da vida. Sim ou não? Se eu conheço a palavra e ela está dentro de mim, o Espírito Santo pode ir no arquivo X e falar, eu vou usar essa para ele. Está dentro de mim. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. É o Espírito Santo trazendo. Mas quando o Espírito Santo busca, é porque está dentro já de mim. Eu coloquei lá. Mas se eu não coloco nada, a não ser lixo, o Espírito Santo vai... Vamos buscar uma palavra dentro dele. Ele precisa urgente de algo para ser levantado. E o Espírito Santo começa. E sai revista velha do dia. Sai revista da semana. Revista de fofoca. E todo garbage. O Espírito Santo não alcança material dele dentro de nós. Isso acontece muito na vida das pessoas. Amém? Então, irmãos, a segunda coisa, ninguém é irresponsável. E você vai falar assim, pastor, você não conhece meu irmão. Então veja, eu quero dizer para você uma coisa. Todos nós somos responsáveis. O conceito de irresponsabilidade não existe. Por que não existe? Porque a gente chama de irresponsável o quê? Uma pessoa negligente. Esse cara é irresponsável, por quê? Não paga as contas. Mas isso é negligência, não é irresponsabilidade. Todo negligente é responsavelmente negligente. Eu faço vocês pensarem. Pensa que eu não faço? Todo mundo chama o negligente de irresponsável, mas irmãos, na verdade, o negligente é negligente de maneira responsável. É ele que ignora isso. Ele ignora que ele está escolhendo o caminho da passividade negligente.
que a sua apatia é pura escolha. Os irmãos sabiam que você consegue escolher coisas quando você não escolhe, você já está escolhendo? Ah, eu escolho não trabalhar. Você já escolheu miséria. A sua passividade vai trazer miséria. Espera aí que eu estou chegando no final da mensagem. Não se desesperem. Veja, a palavra de Deus diz, nesse texto, Paulo diz assim, nós vemos uma chamada à responsabilidade pessoal no tocante ao domínio próprio. Isso é interessante pelo seguinte, porque é algo que os seres humanos, crentes ou não, tendem a criar desculpas. Então, o terceiro ponto que eu chego nessa mensagem é o seguinte, desculpa é uma fuga da responsabilidade. Sabe o que prejudica a nossa responsabilidade? A desculpa que a gente arruma para não usarmos a nossa responsabilidade. Ponto e basta. Mas Paulo ignora isso. Eu gosto de Paulo. Os caras que me conhecem sabem. Esse pastor gosta de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo tem uma cabeça incrível. Ele ignora os crentes. Todo mundo chega para os pastores e para os apóstolos e fala, pastor, eu não consigo parar de comer. A comida me domina. Eu sou atraído pela geladeira 2 da manhã, aquela coisa vai me puxando na direção dela. E Paulo fala assim, mentira, cada um de vós saiba fechar a boquinha. Das duas uma, ou Paulo está totalmente errado, ou nós estamos errados. Se eu não conseguir me dominar pelo poder que habita em mim, a Bíblia é uma mentira. Mas se Paulo fala assim, está faltando conhecimento, knowledge. Vocês é que não estão sabendo usar o poder que têm. Porque quando vocês souberem usar o poder que vocês têm, vocês não vão deixar a geladeira dominar vocês. Aquela torta de morango não vai ser ditadora na vida de ninguém. Porque quando o apóstolo Paulo diz isso, ele fala assim, veja, o fruto do Espírito é domínio próprio. Quanto mais capacidade do Espírito eu tenho, mais domínio sobre mim eu tenho. Quanto menos capacidade do Espírito, mais eu sou dominado por coisas que me dominam. É assim que funciona a vida espiritual. Não é isso? Então, queridos, aquilo que a gente usa como desculpa nunca encontra apoio na Bíblia, só encontra apoio na nossa cabeça. Deus não gosta de desculpa de crente. Sabe por quê? É a mesma coisa que o cara, quem viu essa semana, os caras que ganharam nessa Mega Sena, como é que chama esse negócio? Mega Sena no Brasil, né? Powerball. Você sabe quanto que era o valor daquilo, irmão? Cara, 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Tá. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Se alguém ganha, vamos supor, não precisa nem ser tudo isso. Mas se alguém te desse hoje 200 milhões de dólares. Alguém te deu, eu sou um ultra bilionário, chego para você e falo assim, eu vou te dar um presentinho hoje. Qual é o presentinho? 200 bilhões de dólares. Como é que eu poderia escutar de você, depois que você pegar esse dinheiro e tirar na sua conta, como é que você acha que eu me sentiria? Se você chegasse para mim e falasse, rapaz, eu não tenho capacidade de ir ali no Walmart comprar uma TV de 24 polegadas. Eu falo, esse cara, ou ele é maluco, ou é pirado, né? Mas você sabe, irmãos, que o que eu estou falando aqui é uma verdade em relação à nossa vida espiritual. Deus colocou todas as riquezas da glória e do seu Espírito, já está nas primícias do nosso Espírito, já está em nós. E a gente olha para Ele o tempo todo falando assim, Senhor, eu sou tão incapacitado, ai meu Deus, a minha cabeça é tão pequena, Deus, tu me conheces, eu nasci filho de José, não sei quem, de Maria, não sei quem. A gente olha para a nossa exterioridade, olha para o nosso background, como se aquilo fosse a realidade divina. E Deus fala assim, pera um pouquinho, você não entendeu as coisas que eu estou ensinando para você. Você não nasceu de Maria e José, você nasceu do alto, do Todo-Poderoso.
Deus. Enquanto você continuar se olhando como filho do... A minha mãe chamava-se Eurídice e meu pai Francisco. Todo mundo chamava ele de seu Chico. Se eu ficasse me olhando como filho do Chico e da Eurídice o tempo inteiro, eu estaria perdido na minha vida. Porque nós herdamos uma bagagem dos nossos pais que muitas vezes não é nada agradável. Vamos ser sinceros? Vamos ser verdadeiros? Às vezes a nossa criação não foi lá grandes coisas. Nós passamos dificuldades, problemas na vida, problemas na infância. Meu pai tinha 9 filhos com minha mãe. 9! E meu pai era um ferroviário, um cara que vendia bilhetes na ferrovia. E ele tinha que sustentar aquele monte de gente. Cara, a gente se batia por um pedaço de bife. E ainda tinha gato e cachorro para dividir. A gente olha para aquilo e fala, cara, esse pastor está falando que eu tenho toda essa riqueza, eu só consigo saber se eu sou filho do Chico e da Eurídice. Televisão não tinha. Televisão não tinha, de jeito nenhum. Era só rádio. E a gente se reunia ao redor do rádio para escutar aquelas novelas velhas na época, assim. E o cara fazendo barulho de cavalo. Só um exemplo para você ver como era a nossa infância. Hoje, as crianças têm aí iPhone, tem 2 tipos de smartphones. Então, eu vou dizer para você o seguinte, irmãos. Deus está falando para nós o seguinte, o problema não é que vocês não têm poder, o problema é que vocês não conhecem o poder que têm. E sabe qual é a tarefa do ensinador da palavra? Despertar você para isso. Eu coloco lá no nosso Full Grace, no nosso Facebook, vídeos de ensino da palavra de Deus. Mesmo assim, tem muito pouca gente que entra lá e assiste. A nossa tarefa é mostrar para vocês o poder que Deus tem dentro do teu espírito. Amém? Amados irmãos, estou terminando. A gente precisa saber controlar o nosso ambiente interno, a fim de que nossos sentimentos compulsivos, os nossos pensamentos obsessivos, não nos controlem a mente. Por quê? Porque obsessão e compulsão na mente, de acordo com Paulo, é a gente não saber usar a responsabilidade do controle das nossas mentes e dos nossos corpos. Isso não é responsabilidade de Deus, é uma responsabilidade minha e sua. Eu sou responsável pelos meus sentimentos, sejam eles bons e positivos ou maus e negativos. Você é responsável pelos teus sentimentos, sejam positivos e bons ou negativos e maus. É você, não é a tua vizinha linguaruda. O que eu estou falando aqui é radical porque é o seguinte: quando você depende que a tua felicidade é construída somente por você em Cristo, o mundo acabou para você. Toda essa desculpa que a gente arranja para ser infeliz fica debaixo do pé da gente. Você está infeliz por quê hoje? Ai meu Deus, falaram de mim no Facebook. E daí? Vocês estão entendendo? A gente olha as pessoas, a gente olha o sofrimento das pessoas e fala, isso é sofrimento? A fulana falou da outra no Facebook, ela está acabada. Eu não consigo entender esse negócio, irmãos. De verdade. Eu não consigo entender como é que alguém consegue ficar na pior porque alguém está falando dela ou dele. A gente tem que entender, irmãos. Deus está falando o seguinte, aquele que anda comigo, ele tem uma autoridade tão grande dentro de si, que o mundo não o abala mais. Ponto e basta. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me concede segurança. Então o crente chega para a gente, pastor, eu estou numa insônia, faz 15 dias, não consigo dormir. Está faltando entendimento. Vou ser mais claro, vou terminar. O Espírito que habita dentro de você te habilita a dormir.
Pastor, quer dizer que eu não preciso tomar Zolpidem? Não. Você precisa apenas decidir, usar o poder da sua responsabilidade e a sua fé. Falar assim, Deus, se isso é verdade, eu creio que é, eu vou roncar agora. Em nome de Jesus eu apago. Mas o mundo está caindo fora. Aleluia. Ah, pastor, mas quem faz isso é cínico, não está sendo coerente com a realidade. Não, quem faz isso é gente de fé. Maravilha. Você sabe que meu pai tinha dificuldade com os controles da sua própria alma. Às vezes ele falava assim, meu pai tinha muita dívida, eu expliquei por quê. Né? Então aquele monte de dívida às vezes oprimia a alma de papai. Papai falava assim, meu Deus, eis as minhas feridas. Tinha uma caixinha cheia de dívida, eu olhava para aquilo, feridas. Eu chamava das dívidas de feridas. Agora, meu pai sempre falou o seguinte, uma coisa que eu preciso renunciar na minha alma. O pai falava assim, pai era crente, me ensinou muita coisa da palavra, mas pai olhava para as suas coisas e falava assim, com aquele ar de coitado, fala assim, a pessoa que não fica preocupada e ansiosa é uma pessoa irresponsável. E eu, durante muitos anos, acreditei nisso. Até o dia que eu comecei a entender o evangelho verdadeiro, falei, papai, eu te amo, mas você está errado, pensei comigo. Porque o que faz de você ser completamente livre da ansiedade não é a sua falta de responsabilidade. É a capacidade do Espírito de dominar sua alma. Só. Porque você pode estar absolutamente tranquilo pelo Espírito com um monte de dívidas ao redor. Porque a palavra de Deus diz que se você mantiver essa fé, o mundo sobrenatural vai se manifestar e você vai ter capacidade de pagar uma por uma dessas dívidas, sem que você tenha que ir para o hospício. Amém. Deus está falando conosco nessa noite. Veja, sabe por que Deus não manifesta mais em nós? Porque a gente impede com a nossa incredulidade. Só isso. Enquanto a gente for incrédulo, Deus não se manifesta em nosso favor. E aí a gente fica num beco sem saída. A minha incredulidade impede Deus, e quanto mais eu impeço Deus, mais problema tenho. E aí chega num momento que eu estou com tanto problema e não consigo crer, que eu chego e fico desesperado na igreja. Deus, o que está acontecendo comigo? Está acontecendo que você não está sabendo operar-se em Cristo. Só isso. Terminando. Qual é a melhor maneira da gente se preparar para as crises? É quando a gente não tem crise. Amém. Não deixe para exercitar a sua fé contra um câncer. Procure exercitar a fé contra uma gripe. Estou com gripe hoje, vou na igreja, em nome de Jesus. Essa gripe não vai me dominar. Você vai, pastor, mas isso daí é pensamento positivo? Não, isso é fé. Pelas suas pisaduras somos curados. Gripe, eu te piso na autoridade de Jesus Cristo. A gente tem que fazer mais isso. A gente tem que ter capacidade de sair da cama assim, todo ruim. Falar, Deus, a palavra do Senhor diz, eu estou ruim. Eu estou me sentindo ruim, eu não estou negando a realidade. Eu apenas não estou permitindo que essa realidade determine quem eu sou. Ah, pastor, eu estou depressivo hoje. Está depressivo porque não entendeu o poder do Espírito que habita em vós. Aleluia! Glória! Deus, Jesus amado. Thank you, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu não estou mentindo para vocês, amados irmãos. Estou falando sério para vocês. Amém. Ah, pastor, estou num problema financeiro horroroso, porque não conhece o poder da provisão. Eu tenho medo de dar na igreja, pastor, porque se eu der 20 conto aqui, vai faltar para minha Nevada Power amanhã, porque não conhece o poder da provisão. A palavra de Deus diz assim, veja, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das nossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Glória a Deus. Ah, está faltando fé nisso. Porque se eu creio nisso, está aqui. Em nome de Jesus Cristo. Eu não estou fazendo campanha de arrecadação, não. Você já deu seu dízimo.
Amém? O que eu estou falando é o seguinte: se a gente operar com a fé do Espírito em todas as áreas do viver, o sobrenatural é obrigado a se manifestar. Aleluia, é obrigado. Deus se obriga com a sua palavra. Deus não é um Deus falso consigo mesmo. Ele se obriga a operar. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar com você. Oh, aleluia. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui.